Olá, olá, tudo bem? Aqui é Renato, novamente. Estou expondo algumas ideias sobre autores relacionados à teoria da elite, né? E hoje eu vou tentar fazer uma experiência para colocar na plataforma que eu desejo alguns vídeos de até 15 minutos, né? Tratando uns dois, três vídeos de 15 minutos tratando do pensamento do Vilfredo Pareto. Eu havia comentado e colocado em algumas mídias o pensamento do Gaetano Mosca e hoje vou falar do Pareto, mas vou fazer esses recortes. Vamos ver se funciona assim, né? Uns três vídeos de 15 minutos no máximo. E vamos ver se fica melhor. Não ficar tão comprido. E tentar colocar numa plataforma mais apropriada. Enfim, muito bem. Eu conversei em outro momento que ali no final do século XIX, início do século XX, então começou a ser formulado mais elaboradamente, né, com mais densidade, com mais conteúdo de pesquisa, etc., essa chamada teoria das elites, que nada mais é do que uma ideia ah, de observação da realidade, de que ao longo da história nós percebemos que o grande modo estruturante das sociedades relativas a essa relação de poder é que uma minoria organizada acaba governando e se impondo sobre a vontade da maioria. Muito bem, eu mostrei que esse movimento, então, acabou dando uma dimensão, né, do que seriam os governos ao longo da história, porque esses autores eles bebem muito nessa fonte histórica. E eu mencionei que os precursores Mosca, Pareto e Robert Michels, conforme a pronúncia que desejarem por ser um alemão. O Pareto, eu até disse que há uma confluência muito grande entre as ideias de Pareto e Mosca, e ele não nega isso, né? Em cartas e declarações pessoais, de que ele não, não inventou nada novo, mas sistematizou melhor o que já estava no próprio Mosca, menciona o Mosca. Muito bem. Pareto, Vilfredo Pareto, apesar do sobrenome italiano, ele é nascido na França. É italiano de fato, porque toda a família dele é da Itália. O pai dele, fugindo de uma situação complexa ali no período pré-unificação italiana, envolvido com os movimentos nacionalistas, Giuseppe Mazzini, etc., tem que fugir. E quando foge, vai para a França, para Paris, e lá é que nasce o Pareto. O Vilfredo nasce em Paris e em 1848, mas ali alguns anos depois, dois, três anos depois, a situação melhora, retorna-se à Itália, e aí é onde ele vai desenvolver toda a trajetória pessoal, política, intelectual na própria Itália, então podemos chamar de italiano, apesar do nascimento francês. Muito bem,
O que importa aqui é um contexto que vale para o Mosca também, que eu ressaltei muito isso quando tratei do Mosca, é uma pretensão científica desses autores. Não é? Eu disse, o Mosca olha assim a realidade. Bom, o que eu posso fazer? O que eu posso trazer de ciência? A ciência era um momento importante, enfim, daquele contexto histórico ali, século XIX, pós-iluminismo, idade de racionalização, racionalismo, avanço, progresso, etc., a ponto de autores como Durkheim, Comte, ao quererem, desejarem criar uma nova ciência da sociedade, bebem ali. O Pareto tem uma noção muito interessante, e aí distou um pouco desses amantes da ciência, mas que a colocam num patamar talvez superior do que as suas possibilidades reais de entendimento, né? Olha, a ciência é uma coisa, é uma área limitada, que, portanto, não vai resolver os problemas da humanidade. Mas ela é uma ferramenta importante se a gente quiser entender essas relações políticas e tudo mais. Guardem isso, e isso ele vai se aplicar nas teorias, né, políticas dele. Mas o Pareto não é alguém que, de repente, desde sempre, pensou a política. A trajetória dele vem da engenharia, passando pela economia, né, os cursos dele sobre economia, curso de economia e tal, inclusive as obras traduzidas na parte da economia, na área da economia, obras traduzidas no país. Se usa o Pareto nos cursos de economia e etc. Ali ele tem argumentos liberais, né, argumentos liberais muito acentuados em defesa de uma não intervenção no Estado, na economia, lembrando que nós estamos ali num período, contexto de unificação italiana, a presença muito forte, um desaumento do Estado, intervenção do Estado, etc. E o Pareto se coloca no sentido um pouquinho ao contrário, a esse protecionismo, a corrupção que isso gerava, etc. Né? Então, ele faz uma defesa forte do livre-cambismo nesses primeiros trabalhos. E ali já também estava um pressuposto que será uma constante nos trabalhos do Pareto, e até engeme um pouco a teoria das elites, que é uma crítica às premissas igualitárias do socialismo. Isso é inviável historicamente. O antagonismo entre dominantes e dominados não seria algo peculiar ao mundo capitalista, mas inerente à própria condição da sociabilidade humana. E vocês, daqui a pouco, eu vou tratar um pouquinho mais, né? Então, depois o Pareto circula muito na Europa e tal, e ele vai seguir carreira na Universidade de Lausanne, né? E, 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 e afastando-se, portanto, da cena política da Itália da época dele. E aí é que ele vai ter essa pretensão intelectual daquele que se afasta do calor da política, etc., para fazer a análise mais acurada dessas relações políticas e sociais. Pareto, no primeiro momento, como ele é formado em engenharia, passa para a economia, mas aí se afasta da vida pública
se isole, pretende assim dar um caráter científico às suas afirmações. E é aí que ele confecciona o calhamaço, que não é fácil encarar, né? É empurrar um caminhão de areia na subida, que é o Tratado de Sociologia Geral. E para nós a dificuldade é muito grande, porque sequer nós temos a tradução, né? Em português dessa obra. Eu me lembro que tinha aquela coleção grande de cientistas sociais, coleção organizada, acho que é José Albertino Rodrigues, que organiza o volume relativo ao Pareto. Lá tem alguns textos, nós temos a tradução de alguns textos esparsos, temos bons comentadores, né? Eu menciono o Raimundo Aron, naquele livro Etapas do Pensamento Sociológico, ele faz uma boa análise, profunda análise do pensamento do Pareto, né? Citando vários trechos, etc. E, evidentemente, nada substitui a leitura do autor em si, né? Mas nós temos essas impossibilidades. E aí acabamos bebendo em muitos autores, uns mais introdutórios, outros que aprofundam mais, né? Eu, ao falar do Mosca, mencionei esse livrinho aqui, que é bastante introdutório, e dá uma dimensão, Teoria das Elites, da Cristina Buarque de Holanda, dá uma dimensão para quem deseja um primeiro passo, né? E como aqui não é uma aula sistematizada, mas é alguns informes, é um material de apoio, então fica essa dica, né? Mas, retomando, o Tratado de Sociologia Geral é um trabalho pretensiosamente científico. E aqui ele vai fazer toda uma digressão, né, detalhada daquilo que ele considera as características da sociabilidade humana ao longo do tempo. Primeiro ponto, e vamos entrando aqui um pouco no pensamento do Pareto. Primeiro ponto, para eu fazer uma pausa aqui nesses primeiros 15 minutos de exposição. O primeiro ponto que o Pareto levanta é o seguinte, para a gente começar a conversa sobre a teoria paretiana, que se assenta na primeira questão. Eu, quando era criança, a professora de ciências dizia assim: o que diferencia os homens dos animais? E a classe respondia: o ser humano é o único animal racional. Então, ficamos com essa concepção, não sei se mudou, mas desde criança, somos seres racionais. Agimos pela racionalidade, diferente dos animais que agem por instintos. Naquela época quando você fazia a prova, tinha a questão certo ou errado, né? E tinha o meio certo. Acho que é o meio certo que a gente pode dar. Porque é verdade que nós temos a razão, Pareto nos diz, nós temos a razão, mas ao agirmos, nós não usamos a razão na sua integralidade. Nós usamos a razão muito mais para justificar as nossas ações. A maioria das nossas ações são ações não lógicas, em que usamos a razão para justificar essa ação. Ou seja, nós somos animais que raciocinam e não racionalmente em todos os momentos. Somos movidos também por muitos sentimentos, paixões e etc. Eu faço uma pausa aqui e retomo justamente nesse ponto da racionalidade.